Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Na aula de hoje, iremos continuar trabalhando com o tema da semana passada, lançamento vertical. Porém, hoje eu vou responder reexplicando o conteúdo através das questões que eu passei. Então, quem ficou com dúvida ao responder as questões, não sabe se respondeu corretamente, vai prestar atenção para ver como é que se responde cada questão. Eu vou responder elas e vou reexplicar novamente. Então vamos lá. O conteúdo que a gente trabalhou foram lançamento vertical, que é quando alguém ou joga um objeto para cima, ou quando está em cima e libera um objeto, abandona ou lança um objeto para o chão. É tudo aquilo que a gente joga no sentido de subir ou de descer. Aí a gente fala que quando a gente está jogando ele no sentido de subir, ele é um lançamento, você está lançando ele na vertical, e quando ele está caindo, ele está fazendo um movimento de queda livre. Aí a gente sabe que o quê? Que é influenciado, que quando você joga existe uma influência que diminui ou aumenta a velocidade, que é o que? A aceleração gravitacional. Eu sei que o objeto, quando eu lanço ou ele está em queda livre, ele fica sob os efeitos da aceleração gravitacional. Na aceleração gravitacional, ela tende a puxar tudo para o centro da Terra. Então, quando o objeto, supondo que aqui é o solo, o objeto é lançado, abandonado, e ele está descendo em direção à Terra, além da velocidade, ele vai adquirindo velocidade a cada vez mais. Por quê? Porque existe uma gravidade que está aumentando a velocidade e auxiliando ele a descer com mais rapidez. Ao contrário, quando eu estou com um objeto e esse objeto eu jogo ele para cima, ele vai subir até o momento que ele vai parar. Por quê? Porque a velocidade está sendo aplicada para cima, mas existe uma gravidade jogando ele para baixo. Aí chega um momento que ele para. Aqui nesse momento a velocidade dele é zero. Quando ele chega nesse momento aqui, a partir de agora ele começa o quê? Descer. Então você tem o movimento de subida, que é o quê? Que ele vai reduzindo cada vez que ele está subindo. Por quê? Porque ele está indo ao contrário da gravidade. E você tem um movimento depois de descida. O de descida, ele é auxiliado pela gravidade. Então a velocidade vai aumentar. Óbvio, né, gente? A gente pega um objeto, joga para cima, ele vai subir até o momento que ele vai parar. Ele vai descer muito mais rápido do que ele subiu. Por quê? Porque a gravidade também auxilia. A gravidade é o que provoca, se você, por exemplo, está aí sentado assistindo essa aula. Pega a caneta que você tá usando, coloca assim em direção ao solo e abre a mão. O que vai acontecer? A caneta vai cair. Por quê? Porque a gravidade sempre vai atuar puxando as coisas para o centro da Terra. Se você vai, por exemplo, na Lua você consegue, ou no espaço, bora botar no espaço, onde a gravidade é zero, que ali está no vácuo, os objetos não caem. Você solta o objeto e ele permanece. Por quê? Porque não tem essa força que puxa ela para baixo. Na Terra não, na Terra existe a gravidade, então qualquer coisa que você soltar, ela vai tender a descer. E quando você está tentando subir, para você, por exemplo, um avião, o avião ele sobe e ele continua em movimento. Por quê? Porque a força que ele aplica é uma força constante. Então ele vence a todo momento a gravidade. Quando você joga uma bola para cima, não. Você tem o quê? Você aplicou uma velocidade inicial, uma força que provocou uma velocidade inicial. Só que durante a trajetória de subir, a gravidade está agindo contra, fazendo com que aquele objeto faça o quê? Pare e depois comece a descer. Aí a gente trabalhou também as equações. Para responder as questões, vocês vão usar essas três equações aqui, onde a equação que você tem, a velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais ou menos a gravidade vezes o tempo. Professor, o que é esse sinal de mais ou menos? Pensa, se o objeto está caindo, a gravidade não está ajudando, então quando ele está caindo, a minha gravidade ela é o quê? Positiva. E quando ele está subindo? Quando ele está subindo, a velocidade está indo, porém a gravidade puxa para baixo. Então, quando ele está subindo, eu vou afirmar que a gravidade ela é
negativa. Então, se eu responder uma questão que fala que o objeto foi lançado para cima, eu uso o quê? Gravidade negativa. Quando eu estou falando que o objeto foi ou abandonado ou lançado para baixo, gravidade positiva. Então, por isso que é esse sinal de mais ou menos. Vou usar os dois sinais ao mesmo tempo? Não. Na questão eu vou escolher. Aí eu vou olhar a questão. Se está falando que está subindo, negativo. Se está falando que está descendo, positivo. Essa questão aqui, quando eu falo de H representa o que? A altura. Então, aqui eu tenho que a altura final é igual à altura inicial, mais a velocidade final. Sempre que eu tiver alguma coisa com o número 0, V0, o 0 significa o início. Então, ó, H0, altura inicial, V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais ou menos de novo, aí eu vou analisar se está subindo ou se está descendo, a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E por fim, essa questão aqui, onde eu posso trabalhar com a velocidade, com a altura, quando eu não tenho o tempo. Que fala aqui que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, com mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Assim, fica parecendo difícil a questão, olhando essas fórmulas, mas a gente vai ver como trabalhar cada questão de uma forma que consiga responder isso daqui tranquilamente. Então, vamos lá. Na primeira questão, falava o seguinte, ó. O indivíduo abandona uma pedra na boca de um poço sem água. Sabendo que ela gasta 2 segundos até alcançar o fundo do poço e que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando os efeitos do ar, calcule a profundidade do poço. O que eu tenho que entender algumas coisas antes de começar a responder essa questão? Vamos lá. Primeira coisa, esse abandona. O que significa abandona? Quando eu falo que um objeto ele foi abandonado, significa que esse objeto não foi colocado nele algum tipo de velocidade. Ele continua na velocidade que ele estava. Por exemplo, se o objeto está parado e eu simplesmente abandono esse objeto, ele tem uma velocidade inicial igual a 0. Se ainda vamos supor, um balão está subindo a uma velocidade de 20 metros por segundo. E aí do nada eu abandono uma pedra. Essa pedra, a velocidade inicial dela também é de 20. Por quê? Porque ela era a velocidade, como ela estava dentro do balão, era a velocidade que o balão estava. Então, sempre que eu tiver abandona, 99% das vezes, quando eu falo que abandona, a velocidade inicial é igual a 0. Outra coisa aqui, ó, desprezando os efeitos do ar. A gente sabe que essa questão aqui mesmo, a gente só poderia calcular ela dessa forma que está aqui, se ela estivesse num ambiente totalmente isolado, estivesse no vácuo. No vácuo ele vai obedecer, porque não vai ter nada impedindo. O que vai acontecer? Eu jogo uma pedra e eu jogo uma folha de papel. O que vai chegar primeiro no solo? Se for no vácuo, os dois vão chegar ao mesmo tempo. Porque, para me analisar uma questão dessa daqui, eu não preciso saber qual o peso do objeto. Mas, normalmente, se eu jogar uma pedra e uma folha, a pedra vai chegar mais rápido. Por quê? Porque sobre a folha vai agir o vento, o efeito do ar. O ar age em direção contrária, então ela vai impedir o movimento. Mas aqui eu vou desprezar os efeitos do ar. Ou seja, eu vou imaginar que ali o ar não está atuando de forma alguma. Aí vamos ver o que a gente tem, ó. Sabendo que ele gasta um tempo, então, ó, eu tenho um tempo que é de 2 segundos. E que a gravidade, aqui a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando os efeitos do ar, calcule a profundidade do poço. Então, ele está pedindo que a altura do poço. Aí, se eu analisar aqui as questões, as fórmulas. Essa fórmula aqui tem altura? Não tem, então essa daqui eu não posso usar. Essa fórmula aqui tem altura? Tem altura. Essa fórmula aqui tem altura? Também tem altura. Porém, essa fórmula aqui eu tenho que saber qual é a velocidade final. Eu não sei. Então, sei qual é a altura inicial? Sei qual é a altura inicial. Sei qual é a velocidade inicial? Sei. Sei quanto é o tempo? Sei quanto vale a gravidade? E sei quanto vale a altura. Dá para me descobrir essa velocidade final aqui também. Mas a questão no início não está passando isso daqui. Então, vamos ver aqui agora. Então, vou usar aquela fórmula que tem a altura. Ó. Altura
é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. A pedra, ela está abandonada em direção ao fundo do poço, então ela está descendo, não é? Se ela está descendo, gravidade positiva, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula. Alan, qual é a altura inicial? Gente, foi colocado na boca do poço. Então, deduz-se que está na boca do poço, ele está rente ao solo, ó. Foi mais ou menos isso daqui, ó. A pedra foi abandonada aqui, ó. Nesse momento, a altura é igual a 0. A altura inicial. Então, H0, altura inicial igual a 0. Agora, vamos substituir, ó. H é igual a 0 mais velocidade inicial, 0. O tempo, 2 segundos. Mais gravidade, 10 vezes o tempo, 2 segundos, ao quadrado, dividido por 2. Aqui, ó, 0 corta, 0 vezes alguma coisa é 0 corta. Então, só me sobra isso daqui, ó, que a altura é igual a 10 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, 4 dividido por 2. A altura é igual a 10 vezes 4, 40 dividido por 2. A altura é igual a 20 metros. Essa é a profundidade do poço. Super tranquilo. Joguei na fórmula. Primeiro, identifico o que eu tenho. Segundo, identifico qual a fórmula eu vou usar. Depois eu jogo na fórmula, resolvi a questão. Se eu perguntasse para vocês qual a velocidade final, não perguntei, mas supondo que eu perguntasse qual a velocidade final que essa pedra atingiu o fundo do poço, o que vocês iriam fazer? Então, ó, deixa eu apagar aqui para a gente fazer a velocidade final. Quem estava copiando, dá pausa no vídeo, volta um pouquinho aí e veja antes de eu apagar. Então, eu não pedi na questão, mas supondo que eu venha calcular a velocidade final. Para usar a velocidade final, eu posso usar essa primeira fórmula. Por quê? Tenho velocidade inicial, tenho gravidade, tenho tempo, tenho. Então, ó, eu falo que a velocidade final é igual a velocidade inicial com mais a gravidade vezes o tempo. Novamente, gravidade positiva porque ela está descendo. A pedra vai descendo em direção ao fundo. Velocidade que é igual. Velocidade inicial, 0. Ela foi abandonada. Mais gravidade, 10. O tempo, 2 segundos. O 0 eu corto. Velocidade é igual. 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Essa é a velocidade com que ela chegou ao fundo do poço. Próxima questão. Uma pessoa lança uma pedra a uma altura de 2 metros em relação ao solo para cima, com velocidade de 30 metros por segundo. Sabendo que no ponto a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura máxima em relação ao solo alcançado pela pedra e o tempo que leva para chegar à altura máxima. Bora lá. Eu tenho o quê? Aqui está o solo. Aí tem uma pessoa aqui, ó. Aí, a uma altura de 2 metros, essa pessoa joga uma pedra para cima. Então, essa pessoa já estava em cima de alguma coisa aqui, ó. Para ela ter essa altura de 2 metros. Mas a pedra tinha uma altura inicial, H0, de 2 metros. Ela jogou para cima com uma velocidade inicial, V0, de 30 metros por segundo. E tem uma gravidade aqui nesse ponto que vale 10 metros por segundo ao quadrado. A questão está pedindo qual foi a altura máxima que a pedra chegou. Ou seja, ela foi indo, até o momento ela parou e começou a descer. Então, onde ele para é a altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, o valor do H, a velocidade final é igual a 0. Por que, professor? Porque ela não foi subindo. Eu lanço ela com a velocidade de 30. Mas a gravidade não está ao contrário. Então, a gravidade vai fazer com que a velocidade vai diminuindo até o momento que ela para. Quando ela parar, a velocidade final é igual a 0. E nesse momento vai ter o quê? A altura máxima. Aí, ele está pedindo a altura que a pedra alcançou e o tempo que ela levou.
Primeiro, calculando a altura. Eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho a gravidade. Para mim achar a altura, eu posso usar aquela fórmula aqui, ó. Eu uso essa fórmula, que fala que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, vamos usar ela. Então, eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Bem, a pedra está subindo, né? Se sobe, a gravidade é o quê? Negativa, ó, gravidade negativa. Então, menos a gravidade, espera. 2 vezes a gravidade vezes a altura. É a fórmula. Agora eu vou substituir, ó. Velocidade final, 0 ao quadrado, igual velocidade inicial, 30 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que eu não sei quem é. 0 ao quadrado, 0. 30 ao quadrado, 900. 2 vezes 10, 20. Então, ó, menos 20H. Vou jogar esse 20 aqui para o lado de cada igualdade. Quando eu mudo ele em sentido da igualdade, eu vou fazer o quê? Mudar o sinal. Então, ele está negativo, o sinal vai vir positivo. Então, ó, 20H é igual a 900. H é igual a 900 dividido por 20. H é igual a, corta aqui, 90 por 2, 45 metros. Essa é a altura máxima que a pedra leva para alcançar o topo. Ela consegue chegar até uma altura de 45 metros quando ela é abandonada do solo. Então, bem tranquilo. E ele está perguntando também o tempo que ela leva para chegar. Como eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho a gravidade e tenho o tempo, eu vou usar a primeira fórmula. Vou apagar aqui. E vamos descobrir o tempo que ela levou. Subindo. Então, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Lembrando que eu estou botando a gravidade negativa porque a pedra está subindo. Qual foi a velocidade final? 0. Qual é a velocidade inicial? 30. Menos. Qual é a gravidade? A gravidade, 10. E o tempo de 10 segundos. Vou pegar, ou o tempo que eu não sei que eu estou calculando. Vou pegar esse 10t e vou jogar para o lado de cá. Ele vai vir positivo, ó. 10t é igual a 30. Tempo é igual a 30 dividido por 10. Tempo que é igual a 3 segundos. Achei o tempo. Então, a altura máxima, a partir do lançamento de 2 metros que ele alcança, ele sobe o quê? A pedra vai subir 45 metros. Ponto. Já achei. E a velocidade, ou a velocidade não, o tempo que ele gasta para essa pedra subir é de 3 segundos. Bem tranquilo também. Próxima questão. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 20 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 40 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é... Primeiro eu vou desenhar essa questão aqui, ó. Eu tenho alguma coisa que está caindo. Um corpo que está caindo. Aí esse corpo, durante a descida, que é a descida dele, ele vai passar por 2 pontos. Pelo ponto A e pelo ponto B. No ponto A, ele está passando com uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí ele está sobre uma influência de uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se ele está descendo, à medida que ele vai descendo, a velocidade vai aumentando. Quando ele chega aqui nesse ponto B, ele já está com uma velocidade de 40 metros por segundo. Aí a pergunta é, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Ou seja, qual é essa altura? Então, bora lá. Ó. Como eu tenho velocidade inicial,
final. Tenho a gravidade, então aqui é só usar a equação de Torricelli, que é aquela segunda, que eu tenho que a velocidade final é igual à velocidade inicial ao quadrado, já que o objeto está descendo, a gravidade é positiva. Então, ó, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Bora substituir, ó. Qual é a velocidade final? A velocidade final é aqui no ponto B, 40 ao quadrado, igual. Qual a velocidade inicial? A velocidade inicial é no ponto A, 20, botar entre parênteses aqui, ao quadrado. Mais 2 vezes. Qual o valor da gravidade? 10. A altura é quem eu estou procurando. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que vai dar 1.600. 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. Mais 2 vezes 10, 20 vezes h, 20h. Aqui, ó, para resolver essa equação aqui, eu jogo o que tem letra para um lado e o que tem número para o outro lado e sempre vou mudar o sinal. Então, esse 20 vai vir para o lado de cá, mas ele vai vir negativo, ó, menos 20h. É igual a 400, que já está aqui. Os 1.600 vai para lá como sendo menos 1.600. Aí aqui agora, ó, menos 20h é igual a 400 menos 1.600, pensa. Se tu tem 400 reais, mas deve 1.600, tu paga uma parte, mas vai continuar devendo quanto? Menos 1.200. Os dois lados negativos eu multiplico por menos 1 para ficar positivo. Ó. Aí eu tenho que 20h é igual a 1.200. Tudo isso daqui é matemática, gente. A altura é igual a 1.200 dividido por 20. 1.200 dividido por 20, eu vou ter uma altura de 60 metros. Então, a distância entre esse ponto A e o ponto B é de 60 metros. Professor, essa fórmula está muito difícil de fazer. Gente, essa é uma das formas de fazer. Existe a outra forma. Como seria a outra forma? Bora lá. Deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Eu vou ter duas fórmulas que utilizam a altura para resolver as questões. Qual seria a outra fórmula que eu poderia resolver? Poderia resolver usando essa fórmula aqui, ó, que a altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Perceba que nessa fórmula aqui eu preciso, antes de tudo, achar quanto que vale o tempo. Então, eu vou ter que responder primeiro o tempo, ó. Então, eu preciso achar primeiro qual é o tempo. Como é que eu faço para calcular o tempo? Ó, vou virar isso aqui, pronto. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Qual é a velocidade final? 40. Qual é a velocidade inicial? 20. Qual é a gravidade? 10. E o tempo eu não sei quem é. Eu vou jogar esse 10t para o lado de cá, ó. Ele vai vir negativo. Menos 10t, que é igual ao 20, que já está aqui. E o 40 eu trago ele para cá, ó. Menos 40. Aí eu tenho que menos 10t é igual a 20 menos 40 dá menos 20. Multiplicado por menos 1 para eles ficarem positivo. 10t é igual a 20. T é igual a 20 dividido por 10. T é igual a 2 segundos. Então, o tempo para passar do ponto A até o ponto B é de 2 segundos. Aí agora eu vou jogar na fórmula aqui, ó. A altura final é o que eu estou procurando. A altura inicial não me importa. Eu vou dizer que ela é 0, porque eu só quero saber a final, o tanto que ela entrou. Que ela andou, na verdade, entre um ponto e outro. 0. Mais a velocidade inicial, 20, vezes o tempo, que eu achei aqui foi de 2 segundos. Vezes o tempo, que foi de 2 segundos. Mais a gravidade. Qual é a gravidade inicial? 10 vezes os 2 segundos que eu achei, dividido ao quadrado, e isso dividido por 2. Ó.
Esse zero aqui corta. A altura é igual. 20 vezes 2, 40. Mais 10 vezes 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2, a altura aqui vai dar 40 mais 10 vezes 4, 40 dividido por 2, a altura é igual a 40 mais 40 dividido por 2 dá 20, a altura é igual a 40 mais 20, 60 metros. Eu achei o mesmo resultado que eu tinha achado. Então, eu posso usar aquela primeira fórmula, que vai direto, que não precisa do tempo, ou eu posso usar essa segunda fórmula. Porém, para usar essa segunda fórmula, eu tenho que calcular o tempo primeiro. Então, vocês vão ver muitas vezes que na física existem várias formas de você encontrar o resultado. Geralmente eu vou responder pelo jeito mais fácil. Eu acho que a outra forma é mais fácil. Por quê? Pelo menos é mais rápido. Eu não preciso calcular o tempo. Dá para mim achar o resultado de 60 metros usando só as informações que eu tenho. Porém, se isso não for suficiente, eu posso utilizar uma nova fórmula e responder a questão. Tranquilo. Agora, a última questão. Uma pedra é lançada do alto de um prédio de 40 metros a uma velocidade de 10 metros por segundo. Perceba que agora a pedra não foi abandonada, ela foi lançada, ela foi jogada. Entendeu? E existe uma diferença entre abandono e lançamento. Abandono vai ser a velocidade inicial. Então, se a pedra estava parada e ela foi abandonada, a velocidade inicial é 0. Aqui não. A velocidade inicial ela foi o quê? A pedra foi jogada. Então, a velocidade inicial é de 10. Sabendo que ela demora 4 segundos para chegar ao solo, determine a velocidade final dessa pedra ao atingir o solo. O que tem aqui? Eu tenho aqui o solo. Tem um prédio. E do alto desse prédio, uma pedra foi lançada a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, a uma gravidade, aqui fala que a gravidade também é de 10 metros por segundo ao quadrado, e que essa pedra foi descendo, demorou 4 segundos, um tempo de 4 segundos, para chegar até o solo. A pergunta é determinar a velocidade final. Como é que eu faço? Tenho velocidade inicial, tenho gravidade, tenho tempo, é a questão mais fácil que eu tenho. Eu vou falar que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Porque a gravidade está positiva, porque a pedra está descendo, está indo em sentido ao solo. Velocidade final é igual. Qual a velocidade inicial? 10. Mais. Qual a gravidade? 10 também. Vezes. Qual foi o tempo? 4 segundos. Então, a velocidade é igual a 10 mais 4 vezes 10, 40. Velocidade é igual a 10 com 40, 50 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Bem tranquila. Essa é a questão mais tranquila que vocês têm aqui. Tem como respondê-la usando outra fórmula? Não, nesse caso aqui essa fórmula até tem usando outras. Mas aí vai ser uma complicação muito grande. Então, a gente vai olhar só nessa fórmula aqui, que é o que é suficiente. Pois bem, eu respondi as 4 questões, explicando de forma detalhada para vocês. Essa semana eu não vou deixar atividade para vocês fazerem. Porém, eu vou precisar que vocês respondam aqui no vídeo, nos comentários, o nome de vocês. Que é para mim controlar quem realmente assistiu o vídeo e tentou entender e aprender o conteúdo, tá? Não adianta eu preparar a aula e vocês não assistirem. Então, a atividade dessa semana de física é vocês assistirem o vídeo e responderem aqui nos comentários. Chega nos comentários aí embaixo do vídeo e coloca o nome de vocês. Que aí eu vou colocar aqui na minha planilha como se fosse a atividade que vocês tivessem respondido. Tá bom? É isso aí, galera. Semana que vem a gente já vem com conteúdo novo. Se alguém continua com dúvida, pode me chamar. Essa semana passada agora foi uma semana complicada para mim. Eu não pude responder todo mundo assim rápido. Porém, eu vou dar uma atenção melhor para vocês essa semana, tá bom? Então é isso aí, galera. Tenham uma excelente semana. Deus abençoe todos vocês e até a próxima semana. Valeu!